Olá pessoal, quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando a segunda lição do quarto trimestre de 2024, a lição de jovens, onde vamos continuar falando sobre a sabedoria. Eu sou o professor Marcelo, congrego na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, e aqui no meu canal tenho comentado as lições, tanto a de adulto quanto também a lição de jovens. Você que está chegando agora ao canal, quero convidar você a estar se inscrevendo no canal para estar nos ajudando. Se você gostar do vídeo, também poder estar compartilhando, né? Também dando like, que é muito importante para nós. Quando você visualizar o vídeo ali, dê um joinha. Se você também quiser receber as próximas notificações, ative o sininho para que possa estar recebendo. E também, se tiver alguma dúvida, algum questionamento, poderá estar falando conosco nos comentários. A partir de agora, estamos iniciando então a lição de número 2, a qual será ministrada no dia 13 de outubro de 2024. É a lição que vai falar sobre sabedoria, proteção e confiança, baseado nos capítulos 2 e 3 de Provérbios. Você que está chegando agora, quero convidar você a ficar conosco até o final, para juntos estudarmos este importante assunto, essa importante lição, direcionada para a classe de jovens. No nosso texto principal, que é o texto da lição, está escrito assim: então andarás com confiança no caminho e não tropeçarás o teu pé. Quando te deitares, não te temerás, sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Fala de uma proteção, né, em qualquer situação, tanto acordado quanto dormindo. Se você é uma pessoa que vive na sabedoria de Deus, você vai estar sempre protegido mesmo no sono, né? Resumo da lição: quem cultiva a sabedoria bíblica no coração desfruta de proteção e confiança na vida cristã. Então, se você desfruta dessa sabedoria, você terá a proteção de Deus e sempre terá confiança, né? Providência na vida cristã. Então, esse é o resumo da nossa lição, que estará trabalhando em torno dessas palavras, né? Confiança, providência, né? E sabedoria. A nossa introdução diz assim: nesta lição estudaremos o fruto da sabedoria divina, manifestado na vida de quem busca como proteção e confiança na vida espiritual e moral. Veremos que essa sabedoria desenvolve a maturidade cristã dentro de nós. Uma vez que desenvolvemos a maturidade a partir do temor do Senhor, por meio dele também adquirimos maior discernimento dos tempos e das escolhas. Então teremos a sabedoria em nosso coração, confiança e segurança em Deus. Então a nossa introdução está falando sobre aquele que busca, né, a sabedoria, né, ele vai desenvolver na sua vida uma maturidade tanto no mundo espiritual quanto também moral, né, emocional, e recebe e vai ter confiança de Deus para viver a vida, né, com tranquilidade até que Jesus busque a sua igreja. Então, a sabedoria é aquilo que nos guia, e nós vamos ver que essa sabedoria só pode ser alcançada, estamos falando da sabedoria bíblica, ela só pode ser alcançada através da palavra de Deus. Então, é nisso que estaremos focando este conceito de sabedoria. Não estaremos falando na sabedoria do mundo secular, porque já ensinamos, né, que a sabedoria do mundo secular muitas vezes é mais conhecimento do que sabedoria. Não estou dizendo que não há sabedoria no mundo secular, mas a maioria das vezes é mais conhecimento. Aqui estaremos falando sobre a sabedoria divina como fruto do Espírito na vida do cristão, né? Sabedoria como escudo, né, protetor, né? A sabedoria, como falamos na lição anterior, ela não é uma arma de ataque, mas como um escudo para nos proteger dos ataques, das heresias, quando alguém quer questionar a nossa fé, né, a nossa vida como cristão. Então, tendo sabedoria, nós vamos saber entrar e sair diante de qualquer dificuldade, né? É uma estrutura do capítulo, estaremos falando aqui do capítulo 2, a sua estrutura. É uma espécie de poema, né, desvinculado do primeiro capítulo. Ele demonstra o fruto produzido pela busca da sabedoria, né? Esse capítulo ele vai mostrar o que nós vamos conseguir quando nós buscamos a sabedoria de Deus, o que vamos receber em prol dessa busca cotidiana da sabedoria. A verdadeira busca espiritual produz compreensão sobre a fé espiritual.
a moralidade, a conduta apropriada em todas as coisas. A sua possessão nos salva de más companhias. O versículo-chave é o 8, onde fala: ele guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos santos. Versículo 10 diz: se os pecadores procurar te atrair, não aceites. Então aqui nós temos dois conceitos importantes. O primeiro é o versículo-chave do versículo 8, onde ele fala que guarda a vereda do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, enquanto você viver na sabedoria, Deus vai estar te conservando no caminho da santidade, né? Ele vai estar te conservando também na vereda do juízo. E ainda fala no versículo 10, se os pecadores procurar te atrair, você tendo uma pessoa sábia, você não vai aceitar o convite, porque você sabe que o convite é para sair fora da presença do Senhor, da presença divina. Então isso não é sábio quando nós ouvimos conselho daqueles que não têm conselhos bíblicos para nos dar, né? Não estou dizendo que não temos que ouvir conselhos, mas precisamos pesar na balança se os conselhos são saudáveis, se são realmente numa visão divina, ou se é algo humano para nos tirar do caminho da justiça e da santidade. Então temos que tomar muito cuidado com muitos conselhos, né, que ouvimos por aí. Precisamos pesar esses conselhos diante de Deus. Os 4 primeiros versículos do 2º capítulo de Provérbios apresentam a conjunção se. Essa traz a ideia de condição: se aceitares, se clamares, se como a prata. Esses versículos expressam que para adquirir sabedoria é preciso aceitá-la, chamar por ela e buscá-la. A ideia aqui é esforço mesmo, é correr atrás da sabedoria. Então, olha que interessante, não é algo que vai cair do céu para você de bandeja, você precisa buscar. Na nossa lição fala sobre essa conjunção se, é uma condição, a conjunção condicional. Só você vai ter sabedoria se você buscar, se você correr atrás, se você clamar por essa sabedoria. É importante nós termos isso em nossa vida, pedir a Deus sempre que nos dê sabedoria. Como o salmista diz: dê-me um coração sábio para que eu possa aprender a contar os meus dias. Então nós precisamos viver uma vida de sabedoria aqui na terra. Aquela pessoa que é sábia dificilmente será presa de heresia, será presa de maus conselhos, porque ele deixa a sabedoria guiar o seu caminho. Então, a conjunção se está dando essa ideia de busca constante, de busca incessante dessa sabedoria. Se você buscar, se você clamar, se como a prata e o ouro você buscar, né, com muita dificuldade, correr atrás dessa sabedoria, com certeza Deus vai te dar essa sabedoria e você vai colher frutos maravilhosos dessa busca incansável, né? E é interessante que nós temos que fazer isso todos os dias, estar sempre pedindo a Deus que nos dê sabedoria para caminhar em um mundo tão perigoso, onde tantas armadilhas nos esperam, onde tantas armadilhas estão armadas para nos traçar, para nos pegar, para nos buscar e nos destruir. Então precisamos ter sabedoria. A Bíblia diz que o avisado vê o erro e pula fora, mas o simples passa e sofre a pena. Então aquele que tem sabedoria, ele está sempre avisado que lá na frente pode ter obstáculo e sendo sábio ele vai saber transpor esse obstáculo com mais tranquilidade, né? Porque a sabedoria te dá essa direção. A sabedoria como escudo. Então nós temos visto aqui que ela é um escudo para a nossa vida, para nos blindar, né, para nos proteger contra a tolice, contra maus conselhos, contra nossas decisões precipitadas. Ela vai nos dar sabedoria para pensar antes de agir, para pensar nas consequências, né? Quantas vezes nós damos aí, né, na Bíblia sobre Sara, que ela precipitou numa promessa que Deus fez a Abraão e deu para ela, né, para Abraão a sua serva Agar, né, para que tenha ali um filho que seria chamado, segundo ela, da promessa, atravessando o caminho que Deus já tinha traçado. E ali ele escolheu grande consequência. A própria Sara teve problemas com essa decisão que ela tomou. Então é importante, toda decisão que formos tomar, precisamos pedir a Deus uma direção, dar uma sabedoria, uma serenidade nos conceitos que estaremos buscando para entender se esta é a melhor vontade, se este é o melhor caminho a ser seguido, né? Então ela é um escudo para a nossa vida, para que nós possamos nos blindar contra os ataques, né, externos, contra os questionamentos em relação à nossa fé, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e é escudo para nos proteger contra os ataques do inimigo. A sabedoria não é arma de ataque, mas de defesa. Existem, às vezes, mais sabedoria no silêncio do que na multidão de palavras, né? É uma frase muito conhecida no meio
filosófico, né? Há mais sabedoria, às vezes, no silêncio do que numa multidão de palavras. Às vezes você falando muito, você dá munição para as pessoas, né? Quando você fala muito, você dá munição para as pessoas te questionar, para as pessoas colocar em dúvida a sua fé, mas no silêncio você consegue ouvir e pesar as palavras. Então, às vezes no silêncio há muito mais sabedoria. O maior sábio não é aquele que fala muito, mas aquele que escuta mais, né? O maior sábio é aquele que escuta mais, né? E você pode escutar qualquer conselho, você não precisa seguir todos os conselhos, mas é importante escutar todos, porque aquele que for bom vai te ajudar, o que não for você descarta, mas o importante é que no silêncio você consegue raciocinar muito mais do que quando você está falando, né? O Senhor é o nosso escudo. Este capítulo nos fala de 3 formas de caminhar. Então nós temos aqui 3 formas de caminhar dentro deste conceito sabedoria. Primeiro é caminhar com Deus. Segundo, caminhar com os perversos. E terceiro, caminhar com o justo. Nós vamos escolher o fruto de acordo com a nossa escolha. Se eu caminho com Deus, estarei colhendo bênçãos espirituais. Se eu caminho com o justo, estarei colhendo a comunhão santa, né? Uma comunhão com uma pessoa santa, ali, com uma pessoa justa, estarei colhendo justiça. Mas se eu caminho com o perverso, eu estarei colhendo perversidade, né? Então a gente precisa escolher que tipo de caminho, eu preciso escolher que tipo de companhia eu quero para a minha caminhada. Se eu quero a presença de Deus, se eu quero uma pessoa justa ou se eu quero uma pessoa que não tem compromisso com a palavra. Então a minha escolha vai definir o fruto que eu vou colher lá na frente. Muitas vezes nós chegamos lá na frente e falamos, onde foi que eu errei? Né? Muitas vezes está lá atrás, na escolha do meu caminho, na escolha com quem eu escolhi caminhar, né? Tem um ditado popular, né, que diz, me diga com quem tu andas, eu direi quem tu és. Então, muitas vezes, se você anda com Deus, as pessoas vão dizer, tu és o servo de Deus. Se você anda com justo, é uma pessoa justa, uma pessoa honesta. Mas se você anda com ímpio, você vai ser taxado como um ímpio, como uma pessoa perversa. Então, escolha bem o teu caminho, escolha bem as tuas amizades, né? Principalmente na juventude, é muito comum você ter jovens que vêm diante de você falando que não tem nada a ver, que isso é coisa de religião, que isso é coisa dos pais ultrapassados. Tenha cuidado com esses conselhos, tenha cuidado, porque são conselhos maléficos que vão te julgar numa sarjeta da qual você terá muita dificuldade para sair, muitos nem conseguirão sair de lá. Então, escolha o caminho certo, anda com Deus e anda com pessoas honestas, com pessoas justas, anda com santos, porque você vai ter muito mais guarida na tua vida do que você andar com pessoas que são perversas. Não estamos falando aqui de abandonar pessoas perversas, de abandonar o ímpio, mas de ter cuidado de não trilhar o mesmo caminho que eles trilham, porque são caminhos da morte e são portas para o inferno. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com este nosso caminhar. Sabedoria no coração. Então, vamos falar aqui um pouquinho agora, né? Sobre a nossa sabedoria dentro do nosso coração. Estaremos falando na lição posterior, na próxima lição, sobre o próprio coração em si. Então aqui nós vamos dar uma pincelada bem rápida, porque na próxima lição estaremos falando com mais detalhe sobre isso, né? Aqui é importante meditar a respeito da palavra coração. Diferente do que a biologia ensina, que o cérebro é o centro do ser humano, né? Diferente do que a biologia ensina, que o cérebro é o centro do ser humano, porque biologicamente é isso mesmo, coração, já falamos em lições anteriores, é só uma bomba, né, de bombear sangue. Então todo o nosso comportamento, toda a nossa atividade física, moral, espiritual, emocional, parte do cérebro. Então, mas na simbologia bíblica, o coração é considerado o centro das nossas emoções, né? O comentarista chegou a dizer que no Ocidente, mas também no Ocidente é comum usar coração como centro, mas também a Bíblia também mostra, mesmo no Oriente, que o coração ele é usado como centro das nossas emoções. O próprio Jesus falou que o homem fala de que o coração está cheio. Na verdade, se eu fosse pegar na biologia, eu diria que o homem fala o que está cheio o seu cérebro, que domina todo o seu pensamento. Mas só para efeito de estudo, na Bíblia, coração significa o centro das nossas emoções. Então, na sabedoria bíblica, o centro do ser humano é o coração. O salmista diz, ensina-me a contar os meus dias para alcançar um coração sábio. Ter um coração sábio ordenará os nossos sentidos e, consequentemente, nosso comportamento revelará quem somos. Então, o salmista pedia, me dê um coração sábio para que eu aprenda a contar meus dias. E eu tendo um coração sábio, como estamos lendo aqui, ó, vai gerar um comportamento sábio na nossa vida, vai gerar algo que vai revelar quem nós somos lá na frente, né? As pessoas olham para a pessoa e falam assim, aquilo ali é uma pessoa inteligente, uma pessoa sábia, uma pessoa sensata, uma pessoa que sabe entrar e sair de situações adversas, né? Então isso é muito importante quando você busca de Deus essa sabedoria, até para o seu dia a dia, não só para a igreja, para a vida cristã, mas no dia
sabedoria secular também, na faculdade, no trabalho. É bom você ter sabedoria. Muitas vezes nós ouvimos coisas e a gente entra em certos assuntos, né? O apóstolo Paulo, ele fala que ao homem herege, depois de uma exortação e outra, evita-o. Por quê? Porque não vai chegar a lugar nenhum. Você discutir com pessoas que já têm opiniões formadas, né? Pessoas que não baixam, que se acham dono da verdade, não vale a pena. Então, muitas vezes, no silêncio, você consegue vencer muito mais do que falando e tentando colocar na cabeça de alguém algo que ele não quer aceitar, né? A sabedoria como maturidade cristã. A estrutura do capítulo 3. Então, passamos agora para o 3, mostrando a estrutura deste capítulo. O capítulo mostra que o coração dominado pela sabedoria desfruta da verdadeira felicidade e segurança, né? Um coração que é dominado, controlado pela sabedoria divina, vai desfrutar de uma verdadeira segurança, uma vida com Deus. Então, neste capítulo, retrata a dedicação ao Senhor, a verdadeira felicidade em confiar no Senhor e a segurança na vida com Deus. Mostra também o desejo de Deus em amadurecimento espiritual e emocional dos jovens. Então, é um capítulo, como já falamos no livro de Provérbios, ele trabalha dentro de uma ótica da juventude, tentando trazer para a juventude uma sabedoria para que eles possam caminhar. Por que não falamos muito dos anciões? Porque o ancião já está no final do caminho, mas o jovem está começando a caminhar. Então é importante que nessa caminhada ele caminhe bem para que lá na frente não venha se arrepender. Então o coração sábio vai te trazer uma maturidade. Você vai ser uma pessoa madura e muitas vezes uma pessoa madura é incompreendida por pessoas imaturas, né? Às vezes a pessoa não entende, aquelas pessoas imaturas acham até que a gente é bobo, que a gente não quer se envolver, mas na verdade é questão de sabedoria. Eu só me envolvo naquilo que eu sei que vai valer a pena. Eu só vou envolver naquilo que eu sei que vai trazer algum benefício, aquilo que vai trazer um fruto. Se eu vejo que não vai trazer nada, é só polêmica, então não me envolvo. Isso é um coração sábio, que sabe manter a sua postura diante de qualquer situação sem se contaminar, né? Deus tem um plano para cada um dos seus filhos e se caminharmos em sua sabedoria, ele nos guiará, mas precisamos entender a vontade de Deus, que implica em 3 responsabilidades a saber. A primeira, a vontade de Deus implica em confiar na sua palavra. Nós estamos trabalhando a palavra de Deus, de onde é o nosso manual, né, o manancial de sabedoria, que é a palavra de Deus. Também a providência de Deus, porque se eu sou sábio, eu conheço Deus e eu sei o que Deus pode fazer e quando vai fazer, e como ele vai fazer, né? E quando ele querer fazer, dentro do querer dele vai fazer isso. Então, eu preciso entender essa providência de Deus, entender que ele está sempre pronto a providenciar aquilo que eu preciso, aquilo que eu necessito. Se eu sou uma pessoa sábia, eu vou estar entendendo isso, né? E também entender a vontade de Deus, porque às vezes a vontade nossa parece correta, parece plausível, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. E muitas vezes, ela, a princípio, para nós, é contraditória àquilo que nós queríamos, né? Muitas vezes nós fazemos algo dentro da vontade de Deus que não seria a minha vontade. Mas a vontade de Deus, ela é perfeita, a minha é falha, né? A vontade de Deus é boa, a minha é má. A vontade de Deus é agradável, a minha não, né? Muitas vezes a minha vontade vai me desagradar. Mas quando eu obedeço à vontade de Deus, Deus não falha. Então, tudo que ele planeja é perfeito. Então, por isso que é importante. Tudo que eu for fazer na minha vida, eu orar a Deus e pedir, Senhor, qual é a tua vontade nesse negócio? Qual é o desejo do Senhor? O que eu devo fazer? Pedir sempre orientação. Isso fala de uma sabedoria que traz esses 3 pontos. Na sua palavra, confiar em Deus e obedecer à vontade do Senhor. Beleza? Então a gente precisa ter esse cuidado aí, se quisermos ser uma pessoa sábia. A sabedoria como maturidade cristã. A sabedoria revela em nós maturidade. Paulo disse que quando era menino, eu agia como um menino. Quando Paulo disse isso, ele estava combatendo o meninice no culto da igreja de Corinto. Quantos cultos foram fora dos padrões vemos na igreja hoje? Precisamos de ser espirituais e maduros para não confundir emocionalismo com espiritualidade. A maturidade revela nossas ações no dia a dia e fala do nosso crescimento. Então, quando Paulo fala que quando ele era menino, ele agia como menino, e agora que ele é crescido, ele não mexe mais com uma coisa de menino, ele estava corrigindo um erro doutrinário que estava acontecendo na igreja de Corinto. Uma igreja que tinha dons espirituais, e ali estava tendo uma certa
competição dos dons espirituais, quem profetizava mais, quem falava mais língua estranha. Então virou um culto sem fruto algum. E Paulo então ele repreende, falou que o Espírito Santo, ele deu o dom espiritual para o que for útil, não é para ficar discutindo, não é para ficar exibindo, não é exibicionismo. Então muitas vezes ele viu ali, Paulo, várias vezes ele vê na igreja de Corinto, uma igreja que tinha todos os dons espirituais, uma igreja infantil, uma igreja menino, e fala assim, vocês já deveriam ser maduros, né? Mas ainda está agindo como criança. Então, muitas vezes nós temos visto hoje nas igrejas, né, a pessoa confundindo espiritualidade com barulho, com, né, hoje, infelizmente, temos alguns movimentos neopentecostais, onde a igreja perde a postura, pregadores caem do púlpito, chuta a caixa, né, cai pro chão afora em êxtase, mulheres, né, algumas ficam até com as seminuas, em nome de um mover do Espírito Santo, que não é verdade. Então são cultos onde há muita molecagem, né? Há muita infantilidade, não é movimento espiritual. Esse negócio da pessoa ficar perdendo o controle na igreja, perdendo o controle no culto e tirando toda a atenção, né, da palavra de Deus. Né, a Bíblia diz que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então eu não preciso ficar rodopiando para mostrar que sou cheio do Espírito Santo. Né, cultos onde o pregador fala mais línguas estranhas do que a palavra de Deus. Não existe uma pregação expositiva. Ele está mais preocupado com barulho, com reteté, do que com a verdadeira mensagem que atinge o coração do homem. Então isso que Paulo combatia na igreja de Corinto, a infantilidade nos cultos, que deve ser racional. Um culto ele tem que ter um propósito de adoração a Deus, de levar a palavra de Deus ao pecador. E se eu começo a fazer muito barulho, né, hoje temos infelizmente alguns cultos em que o demônio ele está mais presente nele do que a própria presença de Deus, e as pessoas fazem shows, né, para expulsar um demônio, né, e ali a pessoa acha aquilo máximo, acha que aquilo é de Deus. Aquilo na verdade, o diabo está fazendo exatamente o que ele quer, ser o centro das atenções. Então tem que tomar muito cuidado. Existem muitos cultos hoje, onde nós achamos que é a manifestação do Espírito Santo, mas não é. É verdadeira meninice, em alguns casos até demônio, né? Não estou dizendo que são todos, mas tem casos que são verdadeira meninice, verdadeira infantilidade, né? Pregadores que perdem a compostura e acham que aquilo ali é poder de Deus. Então Paulo combateu isso. Então, quando eu busco sabedoria, até para receber o dom espiritual, eu vou ter esse entendimento. Olha para você ver. Quando o Pentecoste desceu sobre os 120, e alguém lá fora murmurou, falou que eles estavam embriagados. Pedro ouviu eles falar. Se eles estivessem na gritaria, Pedro não ouviria. Né? Então eles estavam orando moderadamente, o Espírito Santo desceu e batizou eles. Então não precisou de gritaria. Se fosse gritaria, Pedro não ia conseguir ouvir o que estava sendo dito lá fora. E quando ele levanta os 11. Então você vê que havia uma organização na igreja. Não era algo desorganizado. O Espírito Santo ele não vem fazer confusão. Ele não vem fazer baderna. Ele não vem jogar banco no chão, quebrar caixa. Não, ele não vem fazer. Ele vem para nos fortalecer, nos dar poder. E se isso não acontecer, muitas vezes não é o Espírito Santo, é meninice, é infantilidade, né? Então hoje os cultos, infelizmente, principalmente os neopentecostais, alguns pentecostais também, têm entrado por este caminho da infantilidade, de um culto barulhento, onde chega lá na frente, quando você pergunta para a pessoa qual a mensagem que foi pregada, ele fala assim, eu não sei, só sei que Deus falou, mas falou o quê? Né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? A sabedoria nos permite confiar em Deus e seguir a sua orientação, mesmo não entendemos a direção. Ao passar o Jordão, Deus disse, esse caminho nunca passaram antes. Então nós temos um exemplo de sabedoria ali na passagem do Jordão. Quando o povo de Israel está para atravessar para o outro lado, eles tinham que passar o Jordão, e Deus fala com eles, mantenha 2.000 côvados entre você e a arca, porque o caminho que vai passar você nunca passou antes. Então isso está mostrando que Deus conhece o caminho, eu não. Então eu tenho que manter uma distância para eu ter a visibilidade certa, para eu poder não me extraviar, não cair em armadilha. Então, quando Deus está na frente, que ele é a arca do concerto, simbolizava Deus, eu posso ter certeza que eu mantendo a posição certa, a direção certa, eu vou chegar do outro lado, porque eu estou sendo guiado com sabedoria, com alguém que conhece o caminho, né? Agostinho disse, confia o passado à misericórdia de Deus, o presente ao seu amor e o futuro à sua providência. Deus pode nos guardar de tropeçar se nos mantivermos dentro de sua sabedoria. Então nós temos aqui uma palavra do grande sábio, né, doutor da igreja, Santo Agostinho, que ele fala, confia o teu passado à misericórdia de Deus. Então tudo que aconteceu lá no passado, sendo certo ou errado, Deus teve misericórdia de você. Confia o teu presente aqui, ó, o teu presente confia
ao amor de Deus, né? A graça de Deus, o amor de Deus está sobre a nossa vida. Então, nesse presente, estamos aqui, somos alvo do amor de Cristo. E o seu futuro, a sua providência. Ou seja, então, não preocupe com o dia de amanhã. O próprio Jesus falou isso. Não, olha para os passarinhos, eles não cegam, não plantam, e Deus sabe da necessidade e cuida dele. Então, a providência de Deus vai vir, né? Quando Deus manda o povo para o deserto, não tinha nada, mas ele providenciou carne, providenciou pão, providenciou água, né, de rocha. Então, confia o teu passado à misericórdia, o teu presente ao amor de Deus, e o teu futuro à providência. Palavra de um grande doutor da igreja, Santo Agostinho, que devemos seguir, que é um conselho excepcional para a nossa vida, quando nós temos essa visão. Tem muita gente que vive de passado e tem gente que vive pensando no futuro e não consegue viver o seu presente. Quem vive de passado, né, tem um ditado que a gente usa muito, quem vive de passado é museu, né? O futuro não pertence a nós. Então vamos viver cada dia deixando Deus nos guiar, né? A sabedoria, vida protegida e confiança. Busque a sabedoria bíblica. Falamos lá no início que existe a conjunção se, né? Que fala de buscar acirradamente, buscar com persistência, né? Aqui nós vamos ver no primeiro ponto aqui, busca a sabedoria. Quando oramos, falamos com Deus, mas quando lemos a sua palavra, ele fala conosco, né? E é lá que encontramos a verdadeira sabedoria. O salmista tanto entendeu que o maior salmo da Bíblia, o Salmo 119, ele escreveu em forma de acrósticos, né? Nós temos ali, são 22 divisões de 8 versículos, começando cada um com a letra do alfabeto hebraico, e em todas aquelas divisões aparece ali a palavra. Às vezes ela aparece no sentido de estatuto, no sentido de juízo, no sentido de lei, mas cada 8 versículos daquele ali, a base dele é a palavra, porque o salmista Davi entendia que é somente na palavra que eu vou entender a sabedoria de Deus, né? A Bíblia é o nosso manual por excelência. Muitos estão perdendo o desejo pelas escrituras e estão buscando em outros meios de aconselhamento sem base bíblica. Então, quando você abandona a Bíblia, né, eu já falei, volto a repetir, hoje tem pessoas que estão na igreja buscando mais um evangelho de promessa, um evangelho coach, onde o cara usa frases de efeito, né? Até pregadores hoje têm usado muito isso, frases de efeito, mas muitas vezes deixa de pregar a verdadeira e genuína palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é completa, né? Ela é completa. Então, quando eu prego ela numa pregação expositiva, uma pregação bem explicada, né, ela vai gerar sabedoria no ouvido daquele que está ouvindo. Agora, se eu prego uma palavra sem sabedoria, preocupado mais em hoje, nós temos muito comum conjecturas teológicas. Conjectura teológica não é doutrina, é a ideia da cabeça do pregador. Às vezes pode ser verdade, pode não ser, né? Às vezes pode ser bom e pode ser ruim, pode ser ferir o texto, né, dependendo da conjectura. Então tem que tomar muito cuidado. E a Bíblia é nosso manual. O salmista falou isso nos 22 divisões do Salmo 119, mostrando quão importante é estarmos com a Bíblia. Então devemos buscar essa sabedoria, não só buscar para ser sábio, mas para viver essa sabedoria e para ensinar a outros, né? O apóstolo Paulo, ele fala nas suas epístolas pastorais, né, que exortar, né, e busca a sabedoria para que seja sábio, para que também ensine outros. Então, nós fazer discípulo, que está lá na grande comissão. Então, a sabedoria não é só, ela é um escudo para mim, mas também eu posso usá-la como escudo para proteger alguém que está sendo enganado, né, por questões de conhecimentos, de contendas teológicas, polêmicas, tentar distorcer o texto, né. Então, hoje é muito comum, a gente vê muito na mídia, pastores tentando distorcer as escrituras, tentando adaptar aos seus costumes, né? Uma igreja inclusiva, tem que tomar muito cuidado. Precisamos voltar à escritura, voltar à palavra, voltar aos pilares da reforma, somente à escritura, porque é ela que vai nos ensinar a verdadeira sabedoria de Deus, e é através dela que nós vamos alcançar o nosso principal objetivo, que é a nossa salvação. Vida protegida no mundo de perigo. O maior perigo de hoje está nos falsificadores da palavra. Vemos o evangelho inclusivo, onde não há renúncia ao pecado. As pessoas acham que o fato de ter uma religião é bastante. O mundo tenta nos enganar com as suas concupiscências para nos tirar do foco da nossa salvação. Estão pregando o amor de Deus e não a justiça. Estão pregando uma graça sem a cruz. Por que eu falei isso? Porque hoje a gente fala muito, porque o mundo vai te tirar da igreja, o mundo vai fazer isso, o mundo é aquilo, mas muitas vezes nós estamos preocupados
com o mundo lá fora, e estamos vivendo dentro do meio evangélico. Pastores que estão mudando os seus conceitos teológicos, pastores que estão voltando à carnalidade. Começaram bem como a igreja de Gálatas, mas agora começou bem no espírito, mas está indo para o lado da carne. Né? Pastores que eram contra, por exemplo, o evangelho da prosperidade. Hoje eles viram que isso dá lucro financeiramente, estão abraçando essa teologia, né? Estão abraçando e levando para dentro da igreja, usando versículos da Bíblia forçados, fora de contexto, para arrecadar dinheiro, né, dos fiéis, né, para o enriquecimento ilícito e outras coisas mais. Então a gente precisa ter esse cuidado, né? Pedir a Deus sabedoria, porque às vezes você está preocupado com o mundão lá fora e você está dentro da sua igreja tendo um homem de Deus, né, que está ali pregando a palavra de Deus, e de uma hora para outra ele começa a pregar algo que não tem base teológica, algo que não tem base bíblica. Se você não conhecer a Bíblia, ele vai te enganar. Ele vai te enganar. Então por isso que é importante nós sermos como os crentes de Bereia, que quando Paulo pregava, eles conferiam se aquilo era verdade de acordo com as escrituras. Eu preciso pedir a Deus essa sabedoria para estar lendo a Bíblia não só por ler, né? Não só por ler, mas ler a Bíblia com o coração, para pedir a Deus, fale comigo, Senhor, me ensine, me dê sabedoria nas tuas tantas palavras, e Deus vai te dar. Então é importante para que nós possamos nos defender também, até mesmo dentro de nossa igreja. Quando eu falo falsificadores da palavra, existem aqueles que já tomaram este caminho, mas existem outros, como qualquer um de nós pode acontecer, qualquer um de uma hora ou outra falarmos algo, né, que está fora do contexto. Precisamos ser vigilantes. Quando estamos lendo a Bíblia, ficar atento ao que realmente está ali, para não lançar uma heresia, porque uma heresia a ser lançada, depois é muito difícil para você voltar atrás ou para buscá-la de volta. Por mais que você retrate a sua pregação, alguém já levou para frente aquilo ali. Então, por isso que é importante. Voltando lá no início, por isso que às vezes é muito melhor ficar no silêncio ouvindo do que falando demais e falar aquilo que não deveria falar, né? Confie mesmo estando em um mundo de incerteza, né? O mundo hoje vive um mundo sem esperança, né? O mundo vive incerto, né? Mas nós, a Igreja de Cristo, nós temos nosso olhar para o Calvário, nosso olhar para o céu. Então nós precisamos confiar em Deus, né? Qualquer situação. Hoje nós temos visto uma preocupação muito grande na igreja em relação aos políticos que vão assentar nas cadeiras, né? Aquele medo, né? Aquela desconfiança, né? Para nós não precisamos, porque nós temos nosso governador, nosso maior rei, que é o nosso rei Jesus Cristo. O reino de Deus é teocrático, é Deus quem comanda. Então não importa quem está sentado lá em cima, se ele tiver que dobrar, ele vai dobrar. Não é ele que dobra a igreja ninguém dobra, já falamos sobre isso. A igreja é invencível, ele não dobra a igreja, pode dobrar um crente ou outro, mas a igreja não. Então temos que estar atentos sim, mas ter medo jamais, porque nós somos muito mais fortes, nós somos o povo de Deus que nunca perde batalha, né? Então, ainda que alguns soldados caiam, né, na caminhada, a igreja sempre permanecerá de fé, porque diz a Bíblia que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então fique atento, mas também tenha tranquilidade, tenha confiança, mesmo no mundo de incerteza, né? Como fruto do desenvolvimento do pensamento crítico no mundo moderno, um fenômeno que cada vez é mais comum em nossa sociedade é o culto à dúvida, né? As incertezas. Então hoje tem gente que cultua, né? Ele quer saber de tudo, ele acha que tem que saber todas as coisas. Isso é muito perigoso. Existem coisas que Deus não revelou e não vai revelar. Então não adianta eu querer saber tudo. Eu vou saber aquilo que é necessário, aquilo que é bom para mim, mas não precisa eu querer saber tudo. Existem muitos debates teológicos que não chegam a lugar nenhum. Por quê? Porque há argumentos variáveis, né? Variados, melhor dizendo, e esses argumentos não chegam ao senso comum daquilo que seria o que está no texto e a vontade de Deus. Então, às vezes é muito melhor procurar, né, ficar mais a par daquilo que Deus colocou às minhas mãos para entender. E aquilo que não entender, Deuteronômio 29. As coisas encobertas é para nós e nossos filhos, a coberta é para o Senhor e para aquele que quiser revelar. Então, não adianta. Hoje no mundo, o camarada que mais pergunta parece ser o mais inteligente. Na verdade, você deveria ser ao contrário. Se é o que mais pergunta, é o que mais tem dúvida. Então, é o que menos sabe, né? Mas no mundo isso inverteu, né? Hoje, quando você tem uma certa incerteza e duvida, é símbolo de intelectualidade. Não tem nada a ver com isso, né? Daí nasce os desejos de muitos em desconstruir a fé, os fundamentos e os valores do futuro, do outro. Inclusive é comum encontrar crentes que não creem mais nos pilares da fé cristã. Alguns têm até abandonado a fé. Por quê? Começou a perguntar demais, começou a perguntar coisas que Deus não vai responder, então ele desanima, né? Quando não se entende a vontade de Deus, a tendência é fugir.
Quando você não entende a vontade de Deus, a tendência é você sair fora. Por isso que eu preciso ter sabedoria para eu entender a vontade de Deus e permanecer. Nós temos um caso de Jonas que ele não entendia que Deus queria salvar Nínive, ele achou que Deus queria matar Nínive. E quando ele vai pregar, ele achou que Deus ia matar, mas ele esqueceu que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio, né? E o ímpio se arrependeu ali, e Jonas não gostou da atitude do ímpio. Falou assim, ó, tá vendo? Eu imaginei que se isso acontecesse, se eles arrependessem, só ia mudar de ideia. Não, Deus estava dando um aviso. Então, quando eu não entendo a vontade de Deus, se eu não tomar cuidado, a minha tendência é fugir. Quando eu não entendo que Deus está no caminho, a tendência é esconder, como Elias na caverna. Deus sempre com ele, teve um momento que ele teve fraqueza de fé e foi se esconder. Então eu preciso ter essa sabedoria para estar sempre andando com Deus e não duvidar, porque tudo que eu precisar saber, Deus vai me falar. O que eu não precisar, Ele não vai me falar, porque não há necessidade de eu saber, né? A sabedoria bíblica é adquirida apenas pela leitura. A sabedoria pela leitura, né? Lógico, eu estou só pela Bíblia, né? Não somente pela memorização da Bíblia. Por que eu gosto de dizer isso? Porque às vezes tem gente que lê a Bíblia e memoriza muito versículo. Conheço pessoas que falam versículos de cor, mas quando você vai pedir para explicar o versículo, ele não sabe nem o que o versículo está dizendo. Então não é só memorizar é muito bom, mas o importante é você entender aquilo que está sendo dito ali. É preciso ler, memorizar e, como consequência natural, e mais importante, é preciso aplicar a verdade lida e memorizada. Então precisa ler, entender e aplicar o que Esdras fez. Ele procurou a lei do Senhor, procurou entender para depois ensinar, né? Então, ao final do Sermão do Monte, o Senhor Jesus conclui: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, semelhar-lhe-ei ao homem prudente que edificou sua casa na rocha. Quem edifica sua vida na meditação e na prática das Escrituras tem a sua vida segura e protegida em Deus. Então, se eu edifico a minha vida nas Escrituras, né, ele assemelha que aquele que ouve as palavras de Jesus e as pratica, não é só quem ouve. Aquele que ouve as pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa na rocha. Vem a tempestade, vem as intempéries, essa casa permanece firme. Aquele que ouve, mas não pratica, é como o homem que construiu a casa na areia. Então, o que você quer? Você quer ser aquela pessoa que construiu na rocha ou aquela pessoa que construiu na areia? Porque para você construir na rocha, observe que tanto o que constrói na rocha quanto o que constrói na areia, todos os dois ouvem a palavra. A diferença é que o que construiu na rocha pratica, o que construiu na areia somente ouve. Jesus falou muitas vezes sobre a sua palavra, falou sobre a semente que cai à beira do caminho. Então é importante eu estar sempre lendo a Bíblia e pedindo ao Senhor, fala comigo, me dê sabedoria para entender o que está escrito aqui, o que o Senhor tem para mim nesta passagem, o que eu posso usufruir deste comentário, o que eu posso usufruir dessa revelação. E Deus vai te dar aquilo que você precisa para o seu elevo espiritual, para a sua maturidade cristã, dentro de uma vida de sabedoria, dentro de uma vida de confiança, dentro de uma vida de providência de Deus o tempo todo, porque Deus está no controle. Quando ele manda para o deserto de Israel, ele falou, pode deixar que é comigo, somente passa o caminho que eu vou providenciar na beira do caminho o que você precisa. Então Deus vai estar sempre no controle, né? E muitas vezes ele vai agir na contralógica da razão humana, muitas vezes ele vai agir numa situação em que você não consegue ver, mas Deus conhece e ele vai te orientar dentro daquilo que for necessário para que você não saia do caminho, desde que você busque de Deus a verdadeira sabedoria para viver neste mundo até a volta do Senhor. No mais, está aí mais uma lição, onde falamos sobre a sabedoria, baseados no capítulo 2 e 3 de Provérbios, onde aprendemos sobre a sabedoria, sobre a felicidade de andar com o Senhor, sobre a sua providência, né, quando somos sábios, e vencer as incertezas da vida. Está aí essa lição maravilhosa que nós possamos colocar em prática na nossa vida todos os dias. Eu quero agora, diante de tudo isso, agradecer você que ficou até o final do vídeo. Pedir a você que se inscreva no canal se ainda não é inscrito, né? Também compartilhe o vídeo se você gostar, né, para alguém. Dê o seu like, é muito importante. Às vezes você passa ali, dá uma visualizada e não dá um like, um joinha nos ajuda muito. Também ativa o sininho para você receber as próximas notificações. E também pode estar falando conosco nos comentários. Se tiver alguma dúvida, né, estamos aqui dentro da medida do possível para responder, para sanar essas dúvidas. Se tiver também questionamento ou discordar de algo, também tem toda a liberdade para estar discordando, né? A gente é muito tranquilo em relação a isso, eu não tenho problema, né? Eu não sou dono da verdade, trabalhamos com a verdade, mas não somos dono da verdade, a verdade pertence ao Senhor. Então existem coisas que talvez eu fale aqui que você não concorde, você tem todo o direito de discordar,
né? Assim como também eu tenho o direito de discordar da sua opinião. Uma coisa é que nós precisamos ser saudáveis, ser maduros, para saber dosar essa questão aí, balancear para que não haja afronta, para que não haja um efeito negativo nesses debates, né? No mais, fique com Deus e até a próxima lição, se Deus quiser.